E aí, galera, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar um tópico chamado de cinética química, mas apenas noções desse primeiro tópico, tá certo? O estudo da cinética química é muito mais amplo e agora a gente vai dar aqui uma leve pincelada em alguns pontos que são interessantes para a gente entender um pouquinho melhor as nossas reações químicas, tá certo? Bom, basicamente o que a gente vai ter aqui? Essa primeira imagem traz bem o que a gente vai observar e analisar nessa nossa aula. Eu tenho aqui uma substância, né, é o H2, e outra substância, o I2. Eles estão se movimentando, certo? Eu tenho moléculas de dois compostos diferentes que estão misturadas, eles estão se movimentando e vai acontecer em determinado momento que eles vão se chocar. E quando eles se chocarem, eu vou ter a transformação disso para isso daqui. Então, isso é a nossa reação química. Eu tenho os reagentes aqui no começo e agora aqui eu tenho os meus produtos no final, tá certo? Guarde aí essa imagem porque a gente vai usar ela para entender um pouquinho depois alguns conceitos, ok? Antes, vamos entender um pouquinho melhor o que é cinética química. Cinética química é uma parte da química que vai estudar a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Como assim velocidade da reação? Tem reações que são extremamente rápidas para acontecer e reações que são muito lentas. A gente aqui entende por que eu tenho essas diferenças e o que eu posso fazer para acelerar uma reação ou para retardá-la, ok? Dependendo do que a gente quer. Então, é isso que a gente vai estudar nessa nossa aula. Lembrando que quando eu falo de reação química, aqui a gente tem que entender que uma reação química nada mais é do que uma quebra e formação de ligações. Então eu tenho que os meus reagentes têm determinadas ligações. Parte ou todas essas ligações vão ser quebradas e no meu produto eu vou formar novas ligações, ok? Que antes eu não tinha. Isso vai fazer com que eu tenha uma transformação de reagente em produto. Assim, a gente consegue observar, inclusive, mudanças nas propriedades, nas características dos meus compostos, já que eu tive aí uma reação química, ok? Só que para essa reação química acontecer, eu preciso de uma energia mínima, tá? Se eu não tiver essa energia mínima, eu não consigo fazer a reação acontecer. Vou dar um exemplo disso daqui. A gente percebe que um fósforo pega fogo quando está no ar. Por que então, por exemplo, o fósforo por si só não se incendeia? Eu preciso riscá-lo, né, para poder fazer com que ele pegue fogo, reaja, né, o palito do fósforo com o oxigênio que tem no ar. Justamente porque se eu não der essa energia mínima que é obtida na hora que eu dou essa faísca, né, na hora que eu raspo o fósforo na caixa de fósforo, eu não consigo fazer com que a reação aconteça. Então eu preciso dessa energia mínima. E essa energia mínima é chamada de energia de ativação. Tá? Então a gente vai ouvir falar um pouquinho dessa energia de ativação daqui a pouco. Ela é justamente a energia mínima que eu tenho que dar para dois compostos, né, para eles conseguirem reagir, quebrar as ligações e formar novas ligações. Para isso, a gente vai entender também o que a gente chama de teoria das colisões. O que é essa teoria da colisão? Então, fazer com que duas coisas se colidam é que elas se choquem, que elas batam uma na outra. Para eu poder fazer a reação acontecer, eu tenho que fazer com que os reagentes se colidam. Uma vez que na hora que eles se colidirem, eu vou conseguir quebrar as ligações deles e formar novas ligações. Só que nem toda colisão que acontecer vai fazer com que aconteça a quebra das ligações e a formação das novas. Então, somente quando acontecer uma colisão ou um choque efetivo, que a gente chama, é que eu vou conseguir ter essa transformação, tá? Então, existem alguns choques que acontecem entre as moléculas ou as partículas do meu reagente que não são favoráveis, que não são efetivas. Aí eles só se chocam e continuam se movimentando. Ou, por exemplo, quando eles se chocam de maneira ideal, mas não tem a energia mínima, né, a energia de ativação para fazer a reação acontecer. Vamos ver aqui um exemplo, ficar um pouquinho mais claro isso daí.
Eu tenho aqui, ó, H2, que reage com I2, formando 2HI. É exatamente a imagem que eu mostrei para vocês na hora que a gente começou essa aula. Eu tenho a colisão do meu H2, então tá aqui, ó, H2 com I2. Dependendo do jeito que eles vão se colidir, eu não tenho uma colisão favorável. Por exemplo, aqui não é uma colisão favorável. Também tenho aqui um outro exemplo de uma colisão dita não favorável. E aqui eu tenho um exemplo de uma colisão que é favorável. Essa colisão aqui vai fazer com que eu tenha um choque efetivo e a reação continue. A primeira imagem que eu mostrei mostrava exatamente o resultado do choque dessas duas substâncias aqui e depois, em seguida, formando o nosso produto, ok? Então, aqui eu não consigo ter uma posição, uma geometria adequada para que elas se choquem. Então, elas podem até bater uma na outra, mas vão continuar sendo H2 e I2. Aqui, tendo a energia correta, a energia necessária, não vai acontecer isso. Elas vão virar o nosso produto, ok? Você não precisa saber aqui qual que é a posição ideal para cada uma das substâncias, não é isso, mas só precisa saber que não é toda colisão que vai originar produto, tá? Somente quando for uma colisão ou um choque efetivo. Bom, o nosso primeiro conceito era esse, entender um pouquinho, né, desse comportamento, de como reagentes se transformam em produtos. Agora a gente vai ver como que a gente pode influenciar a velocidade, ou seja, a taxa de transformação de reagente em produto. Como eu disse, a gente pode acelerar, dependendo do que a gente quer, ou retardar a nossa velocidade da reação, ok? Quando o meu produto não é desejado, eu retardo a reação. Quando ele é desejado, eu posso acelerar a minha reação. São os principais fatores que a gente vai ver aqui. Temperatura, okay? Esquentar, esfriar. Quantidade de reagentes, que também eu posso chamar de concentração. Depois eu falo um pouquinho melhor disso. Também superfície de contato, ou em alguns exercícios, área de contato. Presença de luz, ou seja, fazer a reação na presença de luz ou não, e também o que a gente chama de catalisadores. Também vamos ver um pouquinho disso mais para frente. Vamos lá. Primeiro fator que influencia, fator temperatura. Nós observamos que quanto maior a temperatura que uma reação se processa, maior a velocidade dela, ok? Para qualquer reação que eu faça. Por que a gente observa isso? Temperatura, como a gente já viu, é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, nada está parado na natureza. A gente tem as moléculas, as partículas se movimentando. Quanto mais quente, mais elas se movimentam. Se eu tenho uma temperatura mais alta, elas vão se movimentar mais e, consequentemente, elas têm uma energia cinética maior. Por isso, elas vão estar mais agitadas. Como elas estão mais agitadas, a chance de ter colisões efetivas é maior. Ou seja, naquelas possibilidades de colisões que a gente viu, a chance de acontecer uma colisão favorável é maior, já que elas estão mais agitadas. Então, se eu tenho mais colisões favoráveis, colisões efetivas, eu consigo produzir mais produto, eu aumento a velocidade de formação do meu produto, ok? Então, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Exemplos clássicos disso. Por que a gente guarda a comida na geladeira? Porque a gente não quer que ela estrague. O que é estragar um alimento? É fazer com que aconteça uma reação que torne esse alimento impróprio para consumo. Então, por exemplo, se eu guardo uma carne na geladeira ou fora da geladeira ela vai estragar muito mais rápido. Okay? Porque as bactérias vão se proliferar mais, vão produzir compostos que são prejudiciais à saúde. Na geladeira também acontece esse processo, mas é mais lento. Então, a gente usa a geladeira para conservar os alimentos. Por quê? Na geladeira eu diminuo a temperatura e, consequentemente, diminuo a velocidade. Ok? Por isso que quando eu quero fazer uma certa reação química, se eu esquento os meus reagentes, eu consigo obter um produto mais rápido. Outro exemplo, quando a gente está fazendo comida. Se eu faço uma comida em fogo alto, eu preparo a comida mais rápido.
É óbvio, dependendo do tipo de alimento, cozinhar em fogo alto faz com que eu, inclusive, possa queimar o alimento e acelerar aí uma reação que eu não quero, tá? Então eu preparei, deixei de estar cru para estar próprio para consumo, só que se eu aumento muito a velocidade, ele passa muito rápido de próprio para consumo para queimado, tá? Então, essa é a vantagem de cozinhar em fogo alto. Você consegue acelerar esse processo, ok? Então, aumentei temperatura, aumentei velocidade. Próximo fator, o fator quantidade de reagentes, ou também aqui dito concentração. Só para a gente pensar, por exemplo, quando eu digo concentração, qual que é a diferença de um suco concentrado para um suco normal? O suco concentrado tem mais polpa, e é de fato o que eu estou buscando na hora que eu vou beber. Eu quero que tenha mais da minha polpa, não seja um suco aguado, como a gente fala, né? Então, assim, ter maior concentração significa ter mais reagentes, ok? Justamente, se eu tenho maior concentração, eu vou ter maior velocidade. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho maior concentração, eu tenho uma maior probabilidade de ter colisões efetivas. Se a gente pensar, dois exemplos, né? Retomando aí o exemplo da temperatura, mas usando aqui também para concentração. Imagina uma sala fechada. Se nessa sala eu coloco, por exemplo, 10 pessoas, e aí eu deixo a temperatura muito baixa, as pessoas vão ficar com muito frio. A tendência delas se movimentarem e delas se chocarem, bater uma nas outras, é pequeno. Agora, se eu deixo o ambiente muito quente, as pessoas ficam mais agitadas, então elas podem se chocar maior, numa probabilidade maior. É aí que acontece a reação. Então, isso no caso da temperatura. No caso aqui da concentração, vamos pensar uma sala com 10 pessoas, a chance de se chocar. Agora, a mesma sala, nas mesmas condições, só que tendo 100 pessoas. Como eu tenho muito mais pessoas, muito mais gente, ou seja, muito mais reagente, a chance dessas pessoas se trombarem, né, quando elas começarem a andar, é muito maior do que quando eu tenho pouca quantidade de pessoas. Então, se eu tenho maior concentração de pessoas, maior velocidade. Exemplos disso. Vamos ver aqui. Primeiro exemplo. Oxigênio numa combustão. Quando a gente está, por exemplo, querendo acender uma fogueira, a gente coloca, né, uma primeira quantidade de carvão, faz um fogo inicial usando, por exemplo, um papel com álcool e eu tenho uma chama. Por que abana-se a fogueira, né? Justamente para você conseguir fazer com que mais oxigênio chegue nesse fogo e você sustente mais essa chama e ela consiga queimar mais rápido, começar a fazer com que o carvão pegue fogo mais rápido. Agora, é óbvio, tem que tomar cuidado porque quando você abana, por exemplo, uma fogueira, também pode ir além do oxigênio que sustenta essa chama, pode ir outros gases que fazem com que ela se apague. Então, você tem que abanar numa velocidade adequada aí, porque aí você fornece mais oxigênio, aumenta a quantidade de reagente, aumenta a velocidade. Ou também, no caso dos remédios, às vezes a gente encontra um mesmo remédio com uma quantidade de miligramas diferente que a gente fala. Então, por exemplo, por que tem que tomar muito cuidado com a dosagem de certos remédios? Porque às vezes, mesmo sendo o mesmo medicamento, se eu tenho uma concentração maior do meu remédio, eu posso ter um efeito maior e não só melhorar mais rápido, mas também ter um efeito colateral pior. Por isso tem que tomar muito cuidado. É o exemplo de tomar, por exemplo, meio comprimido ou um comprimido inteiro. Um comprimido inteiro, o efeito é mais rápido, só que os danos também podem ser maiores, já que seu corpo pode ter dificuldade para lidar com tanta quantidade assim de remédio, ok? Próximo fator, o fator superfície de contato. Ele também é chamado de área de contato. Quanto maior a área de contato, também maior vai ser a velocidade. Por quê? Porque eu vou ter mais colisões efetivas. Como assim área de contato? O que é isso? Quanto mais possível for que o reagente tenha contato com outro reagente, mais fácil de acontecer essas colisões efetivas e maior a velocidade. Quando eu digo área de contato aqui, eu quero dizer quanto mais dividida a minha amostra. Por quê? Vamos pensar assim, vamos pensar no caso
de um comprimido efervescente na água. Se eu pego o comprimido inteiro, a parte que começa a reagir com a água primeiro é só a superfície, só o que está por fora do comprimido. Tanto é que a gente vai vendo que o comprimido vai diminuindo de tamanho, conforme ele vai formando aquelas bolhas. As bolhas são indício da reação química. Se eu pego agora o mesmo comprimido e trituro ele, né, faço ele virar um pó, ou se você pega, por exemplo, um remédio na forma de comprimido efervescente ou de pó efervescente, quando você coloca na água, não é só o que está por fora, né? Cada grãozinho vai estar em contato com a água, então você vai ter muito mais reação acontecendo nesse primeiro momento. Por isso que a velocidade da reação é maior, tá? Então a ideia aqui, quanto mais dividida uma amostra, maior a superfície de contato. E se é maior a superfície de contato, maior a velocidade. Pensa, o que é mais fácil enferrujar? Esponja de aço ou um prego? A esponja enferruja muito mais rápido. Por quê? Como ela é formada por vários fios emaranhados, o oxigênio que faz com que ela enferruje tem contato com muito mais ferro ao mesmo tempo do que no caso do prego, que é só por fora. Tanto é que se eu pego um prego enferrujado e eu raspo ele, eu vejo que por dentro ele pode ainda ser ferro metálico e não ferrugem. No caso da esponja, não. A esponja vai ficando inteira enferrujada. Por quê? Porque tudo vai tendo contato com esse oxigênio. Então, quanto maior a área de contato, maior a velocidade da minha reação, tá? Então, cuidado aqui, tá? Se eu pego coisa inteira pulverizada, coisa inteira em pedaços, quanto mais dividida, maior essa superfície de contato. Beleza? Próximo fator. Fator agora, luz. Algumas reações, e aqui não todas, precisam de luz para acontecer. Não só da luz solar, às vezes vários tipos de luz, enfim. E ter a luz faz com que a reação aconteça. Então, a luz pode também influenciar a velocidade. Então, ter luz aumenta a velocidade da minha reação. Exemplos clássicos disso. Primeiro deles, fotossíntese. À noite, as plantas não fazem fotossíntese. Por quê? A fotossíntese precisa de luz solar para fazer a transformação de gás carbônico mais água em glicose mais oxigênio, ok? Então, fotossíntese é o melhor exemplo para a gente pensar aí que a luz interfere na velocidade da reação. Outros exemplos, filmes fotográficos. Hoje em dia, as câmeras, né, de celular e câmera fotográfica, elas têm sensores que ajudam a captar a imagem. Mas antigamente, né, que era a questão de usar um filme fotográfico, eu precisava ter luz, porque era a luz que fazia com que a reação acontecesse, a transformação de uma coisa em outra. Por isso do flash. O flash era justamente essa luz que às vezes o ambiente não tinha, mas que possibilitava acontecer aí o registro no papel, no filme fotográfico. E também a mudança na cor das folhas durante o outono. Como muda a incidência de luz dependendo da estação de ano, tendo uma quantidade diferente de luz no outono, eu tenho aí uma mudança na coloração das minhas folhas. Por isso que elas deixam de ser verde e tudo mais e passam para cores mais amareladas, alaranjadas e tudo mais. É óbvio, isso daí depende muito do local do planeta que a gente está falando. Mas isso também tem a ver com a presença de luz. Ok? E por fim, o último fator que a gente vai estudar é o fator catalisador. Bom, o que é um catalisador? Ter um catalisador numa reação química faz com que eu diminua a energia de ativação. Lembrando que a energia de ativação é a energia mínima para a reação acontecer. Se eu diminuo a energia mínima para acontecer, eu consigo aumentar a velocidade. É como se fosse assim. Você quer comprar uma coisa, só que você não tem dinheiro suficiente para comprar aquele objeto. Quando o objeto entra em promoção, você vai precisar de menos dinheiro para poder comprar ele, já que ele vai estar mais barato. Então, digamos assim que o catalisador faz com que a reação entre em promoção, digamos assim. Então, você precisa de menos energia para que ela aconteça.
Se você precisa de menos energia, você consegue aumentar a velocidade de transformação de reagente para produto. Lembrando aqui que essa energia é necessária para cada conjunto de reagentes. Então, vamos supor, para cada 2 moléculas que se chocam, eu preciso de uma quantidade de energia. Então, se eu preciso de menos energia no total, eu posso fazer com que mais moléculas se choquem e, consequentemente, eu tenho maior velocidade. Ok? Falar aqui de catalisador merece alguns cuidados para a gente, tá bom? Um catalisador sempre é recuperado no final da reação. Como assim? Às vezes ele participa da reação ou ele ajuda os reagentes a se encontrarem. Só que tudo que eu coloquei de catalisador no começo, eu tenho a mesma quantidade no fim. Então, o catalisador não vai sofrer transformação se eu comparo início e fim. Se eu tinha 10 gramas do meu catalisador no começo, no final eu vou ter 10 gramas do mesmo catalisador. Ele é recuperado. Então, isso é muito prático para a gente. Só que, em alguns casos, ao contrário de um catalisador, eu uso um inibidor. Então, enquanto o catalisador diminui a energia de ativação e acelera a reação, o inibidor faz exatamente o contrário. Exemplo de inibidor, vou dar daqui a pouco também, depois que a gente falar do nosso catalisador. O exemplo mais clássico aí de catalisadores são as enzimas, tá? Essas enzimas são extremamente importantes no nosso corpo. Por quê? Muitas das reações que acontecem no nosso corpo não são rápidas de acontecer, ou às vezes nem aconteceriam se não houvesse essas enzimas, que são biocatalisadores, para poder transformar uma coisa em outra. Então, qualquer enzima, por exemplo, quando eu falo aí na produção de iogurte a partir do leite, eu preciso de enzimas, né? Muitas bactérias propiciam essas enzimas para transformar o leite em iogurte, tá? E aí justamente eu consigo acelerar esse processo. Pensando aqui no caso de um inibidor, a gente tem o caso clássico aí da salada de frutas. Tem saladas de frutas que você coloca laranja, limão e você percebe que as frutas não escurecem tão rápido. Por quê? O escurecimento da fruta é por conta de uma reação química que está acontecendo com o oxigênio do ar. Só que aí a laranja, por exemplo, tem uma substância que impede essa reação. Ela vai inibir a reação. E aí justamente você consegue manter a salada com a cor original, né, as frutas com a cor original por mais tempo, elas não vão escurecendo e estragando, ok? Então tá aqui o nosso último fator. Ter catalisador diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade. A gente fecha essa nossa aula de noções básicas de cinética química. Vimos aí o que é a velocidade de reação, fatores que interferem nela. Agora a gente vai para exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.